Olá pessoal, eu quero explicar aqui para você que é um produtor digital ou afiliado, em que condições você pode permanecer como MEI e em que condições você perderia o seu enquadramento do MEI, tá bom? Então preste atenção nesse vídeo porque esse vídeo é muito importante para que você mantenha a sua atividade regular. Primeira condição, você tem que considerar que você tem um limite, que é o limite de 60.000 por ano ou 5.000 por mês no primeiro ano. Então não adianta você abrir no mês de agosto e imaginar que você vai poder trabalhar com 60.000. Não. Você tem 5.000 por mês se você abrir no mês de agosto. Então agosto, outubro, novembro, dezembro, você vai ter 20.000 para poder trabalhar, tá certo? Então esse limite tem que ser considerado. Agora, vamos imaginar, por exemplo, que você estoure esse limite. Como é que você vai aplicar? Você vai aplicar nessa questão da obrigatoriedade aqui embaixo. Se você estourar o limite, e se você estourar até 20% do excesso, no ano seguinte você já passa a ser microempresa no Simples Nacional. Então você precisa tomar cuidado nesse processo de transição, porque as obrigatoriedades e o valor a ser pago do imposto muda completamente, tá certo? Então, se você estourar até 20%, se você, por exemplo, tem 60.000, você estourou até 72.000, então, ou seja, você tem até 72 mil de faturamento, você pode simplesmente pagar o valor do imposto devido pelo excesso, porém você vai passar no ano seguinte para o Simples Nacional. Então vai mudar totalmente a sua empresa. Se aqui você não tinha, por exemplo, um contador para te assistir, você vai passar a ser obrigatório a ter um contador para te assistir, para que você não tenha problema. Então você precisa controlar essa questão do limite de 60.000 ou 5.000 por mês, tá bom? Se você ultrapassar mais de 20% o excesso, ou seja, você faturou mais de 72 mil ou proporcionalmente mais de 20% o excesso, o que vai acontecer? Você vai ter que voltar lá atrás e fazer o recolhimento todinho pelo Simples Nacional conforme o que diz o anexo da lei complementar aplicável. Então se você tiver, por exemplo, no anexo que é 6%, então você vai pagar sobre 6% mais os juros e a multa sobre esse excedente. Olha o risco que você está incorrendo. Então, ou seja, não adianta você abrir o MEI se a sua empresa não pode ser MEI, se você faturar mais do que 5.000 por mês, porque você vai ter um problema depois. Então é importante que você já entenda que para você abrir MEI, você tem que realmente ficar dentro desse limite para você não ter problema, tá bom? Ou se ultrapassar no máximo 20%, o que não é nada grande coisa. Então você não tem assim muita folga. Então de 5 passa a ser 6 por mês a folga que você teria de faturamento, tá bom? Outra coisa, você também vai se desenquadrar se você for contratar mais de um empregado, porque o direito que você tem é de um empregado e o salário desse empregado só pode custar no máximo um salário mínimo ou no máximo o piso da categoria. Então uma coisa que você tem que considerar é que, por exemplo, quando você pega um empregado, vamos imaginar que o piso da categoria é R$ 1.200. E você pega o empregado, contrata pelo piso da categoria, R$ 1.200, você vai colocar toda a incidência sobre esse empregado e vai fazer a contabilidade de tudo isso aí. Esse empregado vai te custar, por exemplo, ali algo em torno de R$ 2.400. Vamos colocar o dobro que seria a média que ele te custaria. Consequentemente, se você só pode faturar 5.000, você concorda comigo que normalmente seria inviável você ter um funcionário como MEI? Então você precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Por quê? Porque se você tem um funcionário, provavelmente você já estourou o seu limite. E também você não pode ter mais do que uma empresa. Então se você, no meio do ano calendário, você tiver uma outra empresa, abrir uma outra empresa, consequentemente vai ter que desenquadrar essa empresa. Então no caso aqui, normalmente nós fazemos a baixa desse MEI para fazer a abertura de uma nova empresa para não ter problema nenhum. E você também pode fazer por opção, tá? Você pode, por exemplo, pegar e falar, não quero ser mais MEI, você agora Simples Nacional, e ao fazer a sua opção, se você fizer essa opção no mês de janeiro, ela vale para aquele ano calendário. Então, janeiro de 2016 vai valer para o ano calendário todinho de 2016. Janeiro de 2017 vale para o ano calendário todinho de 2017, tá certo? Agora, se você fizer a opção, por exemplo, no mês de dezembro, ela vai valer para o ano seguinte. Se você fizer a opção no mês de fevereiro, ela vai valer só no outro ano.
Entendeu? Então precisa estar atento em relação a isso aí. Porque se você, por exemplo, vamos imaginar que você passou para o outro ano, continuou como MEI, não fez os enquadramentos, chegou no mês de março, você já chega à conclusão, por exemplo, que você vai estourar. Você vai fazer um lançamento, você já virou produtor, ou você participa de um lançamento, você vê que as comissões que você vai receber vai ser alta daquele lançamento. Você acabou de vender, por exemplo, lá 40k. Opa, eu vendi 40k, tenho 40k de comissão para sacar. O que eu faço? Rapidamente a gente já baixa esse MEI, já abre um novo CNPJ, entendeu? Para que você não tenha problema. Ou a gente já faz o desenquadramento naquele mês lá e já vai ter que fazer, na maioria dos casos, ali o retroativo, porque você estourou. Então tem que considerar o que é melhor para você. Então nós, ao fazermos essa decisão, ajudar o cliente a tomar essa decisão, nós avaliamos caso a caso. O que você precisa tomar cuidado é que, se você não fizer isso no ano calendário, quando chegar no ano calendário seguinte, você vai ter que pagar com juros e multa. Então vamos imaginar, você não desenquadrou no mês de janeiro, aí você seguiu o mês de março, você participou de um lançamento, tem 40k de comissão. Aí você começou a faturar mais alto, 10k, 15k por mês, assim foi. Quando chegou no final do ano, vamos imaginar que você teve um faturamento acumulado de 200 mil. Beleza, aí você vai fazer a regularização de tudo isso aí. O que você vai fazer? Vai vir pagando de janeiro para cá todo o imposto com incidência de juros e multa. Então você precisa tomar cuidado, porque se você não fizer certo no que diz respeito ao seu MEI, você vai ter problemas, tá bom? Só deixando bem claro para você, se você for produtor, o valor das suas vendas corresponde ao valor total das vendas, incluindo o valor que já foi descontado do Hotmart ou do Eduz ou de outra plataforma, e incluindo o valor que foi pago aos afiliados, tá bom? Que é controlado pelas plataformas. Então é o valor da venda total vezes ali o número que você teve de vendas. Então se você trabalha com um e-book de R$ 97, então você vai pegar aquele e-book, se você vendeu 100 e-books, você vai pegar 100 vezes 97, é o valor da sua venda, tá certo? Se você for afiliado, é o valor total das vendas que você fez, que você recebeu de comissionamento. É mais simples de você calcular para você chegar ao valor da venda total. É só você pegar os recibos que foram gerados ali de cada venda e você tem que ter, então, esses valores para você fazer a sua emissão de nota fiscal para não ter problema nenhum. Esse é o seu faturamento como MEI, tá certo? Espero que tenha ficado claro para você. Desejar a você muito sucesso. Um grande abraço. Se precisar da gente, pode contar comigo. Estou à sua disposição. Até mais.